A primeiríssima vez que uma espada de aço real atinge o seu escudo, o som não é o que você esperaria. É um impacto surdo e aterrorizante que vibra por todo o seu braço. Uma fração de segundo depois, você está apenas lutando para não cair. Livros de história afirmam que Joana d'Arc era uma jovem que liderou um exército, mas eles não descrevem essa sensação específica. Eles não mencionam o pânico puro, os 25 quilos de aço que te sufocam, ou a maneira como seus ossos parecem roçar uns nos outros a cada passo. Eu achei que conhecia a história dela. Eu fui um idiota. Vou viver, treinar e lutar como a verdadeira Joana d'Arc por 24 horas. E o que vou revelar no processo é muito mais brutal do que qualquer legenda. Então, hoje estou fazendo algo questionável. Estou tentando viver por um dia como a Joana d'Arc histórica real, não como a santa do vitral da igreja. Estou falando da adolescente de uma aldeia minúscula, que ouvia vozes, assumiu o exército francês e mudou completamente o curso da Guerra dos 100 Anos. Sejamos realistas. Eu não sou um guerreiro. Minha ideia de um desafio físico difícil é montar móveis da IKEA sem chorar. O pensamento de vestir uma armadura real e brandir uma espada é, e digo isso com profunda convicção, absolutamente aterrorizante. Mas eu sempre me perguntei, o que era realmente necessário? Poderia uma pessoa moderna comum aguentar sequer um dia? Você já se perguntou se sobreviveria a uma única hora no mundo deles? Todos conhecemos as estátuas e as pinturas deste herói perfeito em uma armadura impecável. Mas a verdadeira Joana nasceu em uma família camponesa por volta de 1412. Ela não era nobre. Era uma filha de camponeses que sabia como era o trabalho duro e exaustivo muito antes de ver qualquer batalha. Hoje vamos desmistificar isso. Quero sentir a realidade, a sujeira, a fome e o tipo de exaustão que vai direto na alma. E tenho a sensação de que a verdade é muito mais chocante do que qualquer livro didático. Manhã. Minhas 24 horas como a lendária Santa Guerreira não começam em um majestoso corcel de batalha, mas em um monte de palha. Está frio. É incrivelmente piniquento. E minhas costas já estão pensando em pedir o divórcio. Para um camponês do século XV, isso era apenas uma terça-feira comum. A vida era apenas um ciclo implacável de trabalho árduo. Antes de se tornar general, a vida de Joana consistia em agricultura e tarefas domésticas. Isso constrói aquela resistência básica que eu simplesmente não tenho. E então, tem o café da manhã. Nada de café, nada de bacon. Há apenas uma papa de cereais. É um ensopado grosso e agressivamente insosso de grãos cozidos. Alguns dizem que a própria Joana, mesmo como líder militar, mal comia. Na maioria das vezes, apenas pão mergulhado no vinho. Isso não é comida. Isso é combustível. E tem gosto de alguém ter cozinhado cola de papel de parede em água barrenta. A total falta de sabor é um tipo especial de punição. É uma lição dura de que cada caloria era apenas uma unidade de energia para chegar à próxima tarefa miserável. Até se vestir é um treino. Essas roupas rústicas de camponês parecem feitas de estopa e más intenções. Tudo gira em torno da função e 0% de conforto. As primeiras horas já destruíram, com uma marreta, cada conveniência moderna que eu considero garantida. O romantismo do passado é uma mentira. O passado é simplesmente pegajoso. Tudo bem. Então, a vida de camponês é miserável. Feito. Agora para a parte que eu estava ativamente temendo. A parte da dor. Primeiro, a armadura. Não é aquela coisa de alumínio lisa e leve dos filmes. É uma armadura de placas completa, no estilo do século XV. Pesa mais de 25 quilos. E isso antes mesmo de você colocar o gambeson, uma jaqueta acolchoada por baixo, que faz você se sentir como se estivesse sendo esmagado até a morte por um colchão de inverno. Para colocá-la, são necessárias duas pessoas. É claustrofóbico e esmagador.
Cada peça, grevas, escarpelas, o peito, é mais uma camada de peso e restrição. Respirar fundo de repente se torna um desafio. Tentar se mover parece como caminhar por concreto úmido. Dizem que o peso é distribuído uniformemente, mas no momento parece que está tudo sentado diretamente nos meus ombros e na minha vontade de viver. As pessoas afirmam que Joana conseguia ficar em sua armadura por dias, um feito de resistência que parece completamente sobre-humano agora. Como uma adolescente conseguia carregar esse peso e enfrentar um exército inteiro ao mesmo tempo? E depois tem a espada. Estas não eram as lâminas ágeis de uma mão que você vê em filmes de fantasia. Eram ferramentas pesadas e brutais que pesavam, em média, de 1 a 1,5 kg. Nas mãos certas, é uma extensão do braço. Nas minhas mãos, parece um cano de chumbo com um problema de atitude. Meu instrutor, um profissional de combate histórico, tenta me ensinar as guardas básicas. Mas cada golpe é uma guerra contra o peso da espada e a recusa teimosa da armadura em cooperar. Meus músculos gritam. Isso não é uma dança elegante. Trata-se de gerar força bruta suficiente para romper a couraça de metal de outra pessoa. É desajeitado, é exaustivo e é assustadoramente real. Joana não teve nenhum treinamento formal. Ela aprendeu no trabalho, liderando da frente. Seus próprios soldados diziam que ela era agressiva e implacável. Ela não era apenas um símbolo segurando uma bandeira. Ela estava no meio da ação. Ela foi ferida várias vezes. Uma flecha no ombro, um dardo de besta na perna, uma pedra contra o capacete. Mas ela simplesmente continuava se levantando. Para ter um gostinho mínimo disso, minha última tarefa de treinamento é uma marcha de resistência com armadura completa. Caminhamos apenas alguns quilômetros, mas depois de algumas centenas de metros, meu corpo inicia uma rebelião total. As placas de aço se enterram na pele. Minha visão se torna um túnel, e cada passo é um esforço monumental. Isso era necessário apenas para chegar à luta. O treinamento acabou. Agora o teste final. Um combate simulado contra meu instrutor. No segundo em que a luta começa, meu cérebro simplesmente vai embora. Toda a técnica que acabei de aprender sumiu. Ela foi substituída por um pânico puro e genuíno de cérebro reptiliano. O som do aço colidindo com o aço é ensurdecedor. Os impactos vibram diretamente através dos seus ossos. Não penso em trabalho de pés ou em aparar golpes. Só penso: não seja atingido. Não seja atingido. Não seja atingido. Ele não está me poupando. Um golpe massivo choca-se contra o meu escudo e a onda de choque sacode todo o meu corpo. Tropeço para trás, completamente sobrecarregado. Meus golpes são selvagens, desesperados. Não estou lutando. Estou me debatendo como um boneco de posto em uma tempestade. A exaustão atingiu seu pico. Meus pulmões ardem. Meus braços parecem feitos de cimento. Isso é combate medieval. Não é uma dança. É uma briga bagunçada, aterrorizante e desajeitada. Você consegue se imaginar resistindo quando cada instinto grita para você fugir? O caos é absoluto. E Joana, uma menina de 17 anos, estava no centro disso, estimulando homens experientes pela pura força de vontade. Ela enfrentou esse barulho, essa violência, esse terror avassalador, e não apenas o suportou, ela inspirou outros a correrem para o meio dele com ela. Eu aguento menos de 2 minutos antes de ser exaurido, desarmado e completamente derrotado. Enquanto fico ali, ofegante, o verdadeiro peso da história e desta armadura desaba sobre mim. Tirar a armadura é quase tão miserável quanto colocá-la. Mas com cada peça retirada, parece que um fardo físico é erguido da minha alma. Estou cheio de hematomas. Estou encharcado de suor. E me sinto completamente acabado. Sentar aqui parece que fui atropelado por um micro-ônibus. Cada músculo dói.
Mas sob toda essa dor, algo se tornou incrivelmente claro. Por 24 horas, tentei caminhar nos sapatos de Joana d'Arc. E o que descobri é que a lenda nem sequer arranha a superfície da realidade. Vemos as pinturas da santa, mas não vemos a camponesa por baixo, que viveu uma vida de dureza constante e desgastante. Falamos das vitórias, mas esquecemos o caos aterrorizante e brutal de um campo de batalha medieval. Maravilhamo-nos com as visões divinas, mas ignoramos a pura resiliência humana necessária apenas para passar pelo dia. E é isso. Esse é o verdadeiro milagre de Joana d'Arc. Não foram as vozes que ela ouviu. O verdadeiro milagre foi a vontade imparável de uma jovem que suportou a sujeira, a dor e a miséria de seu mundo e simplesmente se recusou a quebrar. Sua liderança não foi aprendida em um livro. Foi forjada liderando na frente. Ela enfrentou o ceticismo, a traição e uma morte terrível pelo fogo com apenas 19 anos. E seu espírito nunca quebrou. Veja, eu falhei em tudo hoje. Não consegui lidar com a comida, a armadura ou o combate. Mas nesse fracasso, encontrei um respeito por ela que nenhum livro de história jamais poderia me dar. Joana d'Arc é uma lenda, mas a garota que viveu essa vida não era feita de aço. Ela era feita de algo muito mais forte, vontade pura. A verdadeira história não é sobre uma santa que era intocável. É sobre um ser humano que era imparável. Isso foi, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis que já fiz. Esse nível de resistência e a pura vontade de sobreviver são quase incompreensíveis. Então, se você achou que sobreviver como um guerreiro do século XV foi brutal, espere até ver o que era necessário para enfrentar as realidades brutais de um gladiador no Coliseu Romano. Essa playlist está bem aqui, pronta para você. Clique nela e nos vemos lá. Se esta jornada pela realidade brutal da história mudou sua visão sobre as lendas do passado, não se esqueça de se inscrever e curtir o canal. Estamos escavando a história que o tempo tentou enterrar. Vamos construir o futuro juntos. O próximo cofre da história será aberto muito em breve.